E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu quero explicar para vocês como jogar a abertura italiana. Eu vou mostrar durante o vídeo temas típicos do meio jogo, temas táticos, temas estratégicos e planos dessa posição. A ideia é que terminando de assistir o vídeo, você já consiga jogar a abertura italiana. Bom, mas antes de começar, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de acionar aquele sininho para receber todas as notificações. E outro recado importante, a aula ao vivo dessa semana, ela vai ser amanhã, na quarta-feira, às 20 horas. Então aparece lá. Bom, bora começar. Então a abertura italiana, ela surge após os lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Essa é uma abertura que pode ser usada pelos jogadores que jogam peão-rei e vão enfrentar o lance E5 das pretas, que é o lance mais jogado. Essa abertura ela surgiu naquele período romântico do xadrez. Foi ali que ela começou a ser jogada. É aquele período antes do Steinitz em que os jogadores tentavam atacar a todo custo. E a ideia de desenvolver o bispo para C4 é atacar o ponto mais vulnerável das pretas, que é o ponto F7. E ela tem esse nome, abertura italiana, porque alguns jogadores italianos, como o Greco, usavam bastante essa abertura nesse período. Mas com o passar do tempo, a abertura italiana ela foi ficando um pouco de lado para outras aberturas, como por exemplo a Ruy Lopes, que passou a ser a abertura mais jogada contra E5. Mas acontece que nos últimos anos surgiram algumas ideias novas na italiana, principalmente porque alguns jogadores de elite começaram a jogar essa abertura, como por exemplo o atual campeão mundial Magnus Carlsen, que começou a jogar italiana com ótimos resultados. Bom, então continuando aqui, depois de bispo C4, as pretas possuem duas alternativas que são as principais. O primeiro lance é o bispo C5, que é o lance mais jogado nessa posição. E o segundo lance que eu vou analisar aqui com vocês é o cavalo F6, que também é uma alternativa muito usual. Os dois lances são bem naturais, são lances de desenvolvimento. E a gente vai começar analisando primeiro as posições com bispo C5. Bom, então aqui as brancas vão jogar com C3. E aqui a ideia do C3 é que em algumas posições as brancas podem fazer D4. Assim ficam com o centro de peões. Cavalo F6, um lance mais natural da posição, já tocando no peão de E4. E aqui vão surgir algumas alternativas para as brancas. Primeiro, nessa posição, depois de cavalo F6, naquele período romântico do xadrez, jogavam bastante com D4, que é conhecido como Gil Copiano, né? Quer dizer jogo tranquilo. As brancas querem pegar o centro com D4, só que o branco não está assim tão preparado para ficar com esse centro. Que as pretas podem jogar com E toma D4, C por D4, bispo B4 cheque, bispo D2, bispo por D2, cavalo por D2 e agora D5. E o preto ele já consegue contra-atacar no centro fazendo essa ruptura. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma outra abordagem das brancas. O branco jogando com D3, que é conhecida como Gilco Pianissimo, que é um jogo ainda mais tranquilo do que a Gilco Piano. Nessa posição, quando as brancas fazem D3, o branco ele ainda não define se vai jogar o D4 ou não. O branco ele tem essa possibilidade de jogar o D4, só que ele pode jogar o D4 em um momento em que as peças vão estar mais preparadas. O branco pode desenvolver as peças primeiro e fazer a ruptura D4 no momento ideal, um momento em que o preto não consiga contra-atacar no centro. Outra ideia do D3 é que com esse centro, com C3, D3 e E4, as brancas conseguem um centro muito sólido e é um centro que está controlando aqui várias casas importantes e o branco não precisa se preocupar tanto com a ruptura D5 das pretas. Como vocês vão ver aqui nas análises que eu vou mostrar em algumas partidas, o centro das brancas ele está preparado para enfrentar essa ruptura. E por isso que muitas vezes o branco ele consegue jogar na ala, por exemplo, atacar na ala do rei.
Porque um conceito muito importante para você atacar em uma das alas, na ala da dama ou na ala do rei, é você ter um centro sólido para que seu adversário não tenha contra-jogo no centro. E essa é uma das ideias desse centro aqui das brancas. Então, entender como jogar essa posição, entender esses centros, temas típicos do meio jogo, é muito mais importante do que decorar variantes, tá? Para quem já conhece assim, a minha abordagem para o estudo de aberturas, já sabe que o importante é entender esses temas. E se você quer entender um pouco mais isso, eu fiz um e-book bem legal sobre como construir um repertório de aberturas, entendendo principalmente como jogar as posições do meio jogo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você baixar. E tem um detalhe bem legal, que você baixando um e-book, você coloca o seu e-mail direto na minha lista VIP. E nessa lista, o pessoal recebe direto, toda semana, um conteúdo exclusivo, que vai só para o pessoal que está na lista VIP. Bom, voltando aqui, depois de D3, as pretas podem seguir com D6, que é um lance bem natural de desenvolvimento. Então, roque. E aqui o lance mais jogado das pretas é o lance A6. Bom, agora eu preciso explicar para vocês qual que é a ideia desse lance, qual que é a ideia do A6. Nessa posição aqui, o branco ele tem a possibilidade de jogar o D4 em algum momento, ganhando assim tempos em cima do bispo. Então, a ideia de jogar o A6 para colocar o bispo lá em A7 é evitar que o branco jogue em algum momento D4, ganhando tempo em cima do bispo. E o lance A6 ele é um lance muito flexível, porque ele ainda não define se o preto vai rocar rápido ou não. Ele espera um pouco mais de informação das brancas para definir como que vai jogar. Então é um lance bem útil, é um lance útil de espera e tem essa ideia de não levar um D4 com ganho de tempo. Outra ideia semelhante poderia ser jogar com o bispo B6. Só que nesse caso, depois de bispo B3, o branco tem a ideia de jogar com cavalo de BD2 e cavalo C4, assim podendo ganhar o par de bispos, depois de um cavalo toma B6. Por isso que A6 deixa a casa A7, que é uma casa muito mais segura para colocar o bispo. E outro detalhe importante nessa posição é que depois de A6, o preto está com a ameaça de jogar cavalo A5, assim podendo trocar o cavalo pelo bispo de C4, que é uma peça muito importante das brancas. Por isso que agora o branco deve jogar com o bispo B3 nessa posição, para poder responder cavalo A5 com o bispo C2, e assim preservando um par de bispos, e preservando esse bispo de casas brancas, que é uma peça muito importante na italiana. Então aqui bispo A7, é um lance bem natural, colocando o bispo ali numa casa segura. O bispo ele continua ativo nessa diagonal, tocando em F2. Cavalo de BD2, essa é a casa do cavalo nas posições da italiana, porque agora as brancas podem pensar em melhorar esse cavalo, podendo levar esse cavalo para F1 e G3, ou então cavalo F1 e E3. Normalmente o cavalo ele vai para G3, podendo assim pensar em um ataque na ala do rei. Então aqui roque e H3. Bom, H3 é um lance útil nessa posição, não com a ideia de evitar uma cravada, de evitar um bispo G4, mas com a ideia de poder desenvolver a torre para E1, sem precisar se preocupar com lances como o cavalo G4 atacando F2. Então, nesse momento, o H3 está justificado, não é uma perda de tempo, né? E aqui é uma posição bem crítica dessa primeira variante com o bispo C5, em que eu vou mostrar aqui para vocês dois planos das pretas e como que as brancas devem enfrentar esses dois planos. Bom, o primeiro plano é o preto jogando com o cavalo E7. A ideia desse lance, o cavalo E7, é poder passar o cavalo para G6, parecido com o que o branco quer fazer, cavalo F1 e cavalo G3, e assim melhorando o cavalo, deixando a opção de algum momento o preto jogar com C6 seguido de D5. Então aqui o branco vai continuar o desenvolvimento com torre E1, deixando livre a casa F1 para poder passar o cavalo para a ala do rei. Essa é uma manobra muito típica dessa estrutura de peões aqui C3, D3 e E4, e acontece bastante nas posições da Ruy Lopes e da italiana. Então aqui cavalo G6, cavalo F1, e aqui eu analisei dois lances que são bastante jogados aqui.
O primeiro é o C6, que tem a ideia de fazer o D5 em algum momento. E outro lance pode ser o cavalo H5, com a ideia de colocar um cavalo em F4 e o preto tentar criar contra-jogo aqui na ala do rei. Bom, começando aqui com o lance C6, com a ideia de D5. Sempre que as pretas tentarem fazer essa ruptura, tentar fazer o C6 e D5, é o momento do branco pensar em fazer a ruptura D4. Nesse momento, o preto ainda não está preparado para fazer o D5. Porque, por exemplo, depois de cavalo G3, passando o cavalo para a ala do rei, se as pretas fazem o D5 direto, o branco pode pensar em tomar em D5, C toma D5, e agora cavalo por E5. Está caindo o peão de E5. Então, nesse momento, ainda não é possível fazer essa ruptura. Mas as pretas podem preparar. Por exemplo, jogando aqui com H6, com a ideia de torre E8. A ideia do H6 é não permitir um lance como um cavalo G5, atacando F7. Então, a ideia é torre E8, defender o peão de E5 e jogar com D5 no próximo. Então, nesse momento, é o momento do branco jogar com D4, assim começando a atacar o centro. E agora não dá certo fazer a ruptura D5, porque o peão de E5 está indefeso. E se o preto pensar em jogar com E por D4, C por D4 e D5, as brancas podem responder com E5 agora, e a casa E4 está muito bem defendida pelo cavalo de G3 e a torre de E1. E aqui o branco está com uma vantagem de espaço bem grande, por causa desse peão em E5. Então nessa posição aqui eu separei uma partida para que vocês possam ter como modelo contra esse plano de passar o cavalo seguido de C6. É uma partida que foi jogada pelo grande mestre Fedorov de brancas. Aqui depois de D4, torre E8, as brancas seguiram com o bispo C2, novamente controlando a casa E4. Então dama C7, bispo E3. Agora que as brancas vão desenvolver esse bispo, o bispo de C1, essa é uma peça que demora um tempo para ser desenvolvida. Primeiro as brancas passam os cavalos, o cavalo ali para a ala do rei, prepara um pouco o D4 para só então jogar com o bispo E3. Então aqui bispo E6 e dama D2. A ideia é completar o desenvolvimento com torre de AD1 e o branco está com todas as peças bem colocadas, todas as peças apontando para o centro. Então torre de AD8 e agora cavalo F5. Bom, a ideia de manobrar o cavalo para G3 é que em algum momento as brancas podem levar esse cavalo para F5, assim podendo pensar em algum ataque na ala do rei, principalmente quando as pretas fazem esse lance, o H6. O H6 ele dá vários temas táticos, já surge ideias de sacrificar em H6 em algum momento. Então na partida seguiu aqui com bispo por F5. A posição das pretas já é um pouco difícil, tá? Porque o preto ele não conseguiu fazer a ruptura D5 para criar contra-jogo. Aqui as pretas teriam que encontrar um lance bem difícil, que é o dama C8, para responder o sacrifício em H6 com cavalo por E4. Mas eu acho esse um recurso bem difícil de encontrar. Na partida seguiu bispo por F5, veio E por F5, cavalo F8 e agora um sacrifício temático dessas posições da italiana. Bispo toma H6, sacrificando o bispo, G por H6, dama por H6 e o branco ele tem muito ataque nessa posição. A ideia é passar o cavalo para G5 agora e poder passar a torre pela terceira com torre E3 seguido de torre G3. Então aqui seguiu o cavalo de 8 H7, cavalo G5, dama E7. Se cavalo toma G5 tem dama por G5 e está caindo o cavalo de F6. Então aqui veio dama E7, cavalo por H7, cavalo por H7. E aqui tem um arremate que é bem legal nessa posição, que é o lance F6, abrindo assim a diagonal do bispo de C2 e ameaçando dama por H7. Se agora faz dama por F6, está levando o bispo por H7 e cai a dama em F6. E no caso de cavalo por F6, é o que aconteceu na partida, vem torre E3 e não tem como defender a ameaça de torre G3. E o preto ele tá levando mate aqui em G7, né? Também ação torre G3 e cavalo G4, então torre toma G4 e já tá levando mate, né? Bom, então essa posição aqui, quando o preto tenta jogar com C6, é importante lembrar que as brancas devem fazer o D4 para assim enfrentar a possibilidade de D5 das pretas. Eu acho que esse
é o momento mais crítico dessa variante aqui, quando as brancas fazem D4. Bom, agora outra possibilidade aqui na variante do cavalo E7 é depois de torre E1, o preto jogar com o cavalo G6, com aquela ideia de jogar com o cavalo H5, passando o cavalo para F4. Então aqui as brancas podem seguir com o cavalo F1, cavalo H5 e novamente o branco vai responder com D4. É o melhor momento de fazer essa ruptura. O preto está querendo atacar na ala do rei, passar um cavalo para F4, colocar a daminha F6, de repente pensar em um sacrifício em H3. Então por isso que o branco ele deve atacar o centro. Então aqui cavalo de HF4, cavalo G3, dama F6. Então as pretas começam a pensar em algum sacrifício em H3. Só que aqui é um momento bem importante que tem um tema tático nessa posição. E depois desse lance, o branco ele consegue vantagem. Por isso que essa variante das pretas ela não funciona tão bem assim. O branco ele pode jogar aqui cavalo H5 exclama. E a ideia é que se as pretas tomam um cavalo em H5, o branco pode jogar com bispo G5. E a dama preta ela ficou sem casa nessa posição. Então esse é um tema tático bem legal que acontece nessas posições da italiana. E aqui depois de cavalo H5, as pretas vão ter que voltar a dama para E7. Então vem bispo por F4, cavalo por F4, cavalo por F4 e por F4. E esse peão de F4 ele fica bem fraco e o bispo de A7 ele fica passivo, batendo aqui no peão de D4. Então as brancas poderiam seguir com E5, D por E5, cavalo por E5, bispo E6 e agora dama F3. Já atacando o peão de F4 e o peão de B7. E nessa posição vai começar a cair material das pretas e o branco está com uma clara vantagem. Bom, então isso na variante do cavalo E7, né? Essa ideia que eu falei aqui para vocês, depois de H3 esse plano de cavalo E7. E o outro plano que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o plano mais jogado, é quando as pretas jogam com H6. Bom, qual que é a ideia desse lance? As pretas querem jogar aqui com torre E8. O preto ele faz o H6 para não levar um cavalo G5 e assim o branco não poder atacar F7. Então aqui H6, o preto ele quer jogar com torre E8 seguido de bispo E6, né? Porque se tomar em E6 pode tomar de torre e as pretas vão preparar a ruptura D5 para contra-atacar no centro. Esse aqui é um plano clássico das pretas, acho que é o plano mais jogado e é bem importante ter uma ideia de como enfrentar esse plano das pretas. Então aqui o branco vai jogar com torre E1, torre E8, cavalo F1, novamente as brancas vão passar o cavalo para G3. É interessante ver que nessa estrutura aqui da italiana, os planos se repetem, né? Os temas típicos do meio jogo, eles sempre se repetem. Quando você começa a estudar aberturas estudando o meio jogo, estudando esses temas típicos, você começa a perceber isso. E esses temas vão acabar se repetindo nas suas partidas também. Então aqui bispo E6, que é a ideia que eu falei, para trocar o bispo. E agora é um momento crítico aqui que o branco tem algumas variantes, algumas opções aqui depois de bispo E6. E eu vou mostrar para vocês o plano que eu considero o plano mais simples dessa posição, que é jogar com o cavalo de 3 H2. É uma ideia que acontece bastante nessa estrutura. A ideia é poder colocar a dama em F3 e poder passar os cavalos para o ataque aqui, jogando com cavalo G3, cavalo G4 e cavalo F5. Então uma ideia bem típica de ataque nessa estrutura de peões, com C3, D3 e E4. Então aqui, por exemplo, bispo toma B3, A toma B3. Sem esse bispo de casas brancas, o preto ele perdeu o controle da casa F5. Tudo bem que o branco não tem mais aquele bispo forte para atacar F7, mas essa casa agora é uma casa que ficou fraca. Então, D5 e dama F3. Essa aqui é a ideia de jogar dama F3. Se o preto, ele, por exemplo, jogar com dama D7 nessa posição, então já pode levar algum tema tático, como bispo por H6, G por H6 e agora dama F6. Então nessa posição aqui, D por E4, D por E4, dama D6 e aqui as brancas fizeram B4. Essa posição que eu estou mostrando para vocês é de uma partida que eu coloquei como modelo, uma partida que foi jogada pelo Bologan de brancas contra o Akopian, que são dois grandes mestres bem fortes.
Aqui ele jogou com B4 nessa posição. Não é um lance totalmente necessário jogar com B4. É que em algumas posições o preto vai jogar com dama E6, já tocando nesse peão de B3. Por isso que ele jogou o B4 direto. Então veio o dama E6 e agora cavalo G3, já com a ideia de colocar esse cavalo em F5. Então o preto fez aqui cavalo E7 para controlar a casa F5. Não é que a casa F5 ela ficou uma casa fraca, né, nessa posição, que ela ainda pode ser defendida por peões, né? Mas se em algum momento o preto ele jogar com G6, ele vai enfraquecer muito a ala do rei. E o preto ele acaba tendo que defender a casa F5 com peças, por exemplo, fazendo esse cavalo E7. Então aqui seguiu o cavalo G4, cavalo por G4, H toma G4. O branco ele ganha a possibilidade de fazer G5 em algumas posições. E o peão de G4 ele também fortalece aqui a casa F5, né? O branco pode pensar em jogar com cavalo F5, torre D8, cavalo F5, que é toda a ideia das brancas, F6 e agora G3. Bom, esse plano aqui ele é bem interessante de conhecer também, que o branco ele quer jogar com rei G2, passar a torre para H1 e daí começa a ter várias ideias aqui de sacrificar o cavalo em G7 ou então sacrificar um bispo em H6. E foi mais ou menos isso que aconteceu na partida. As pretas fizeram cavalo por F5, veio G por F5, dama C4, rei G2, torre D3 e agora dama G4. Já ameaçando aqui bispo toma H6, então rei F8, o preto tenta escapar ali com o rei, torre H1, torre de AD8 e aqui vem o lance mais forte assim da partida, o lance mais bonito aqui, que o Bologan faz o temático bispo por H6. Sempre que esse peão estiver em H6, vai surgir essa ideia de sacrificar o bispo. Então, bispo por H6, G por H6, torre por H6. O branco já tem 2 peões pela peça e começa a ter algumas ameaças bem diretas, como torre H8, por exemplo. Então, aqui seguiu rei E7, torre H7, rei D6 e dama G7. E aqui o branco ele tem um ataque decisivo. As brancas estão ameaçando dama por F6. E não tem como defender o mate, né? Teria que jogar um dama por E6, então dama por E6. E aqui, se tentar escapar com o rei, tá levando aqui dama por C7 também. Tem as duas ideias, né? Tem o dama por C7, tem o dama por F6. Aqui o dama por C7 é mais forte. Então não dá para escapar nessa posição. O ataque das brancas realmente é um ataque decisivo. Então essas duas partidas podem servir como modelo para vocês de como jogar essa posição quando as pretas fazem o bispo C5 aqui. Então, revisando, né, o branco vai jogar aquele centro com C3, D3 e E4. E as pretas, nessa posição crítica, depois de H3, possuem 2 planos mais jogados, com H6 e com cavalo E7. Bom, agora eu quero mostrar como jogar a italiana depois de cavalo F6. Então a ideia é levar para o mesmo centro, a mesma estrutura de peões. E vocês vão ver que os temas típicos ali do meio jogo eles vão acabar se repetindo. Então cavalo F6, D3, se bispo C5 transpõe para a primeira variante. E aqui vem bispo E7. Essa seria a diferença de jogar com cavalo F6. Então roque, bispo torre E1, dá um lance bem natural, D6. O bispo ele fica agora dentro da cadeia de peões, então ele está um pouco mais passivo se comparado com as posições de bispo C5. Mas o bispo muitas vezes ele pode ajudar na defesa do rei também, jogando por exemplo com torre E8 seguido de bispo F8. Então aqui as brancas vão jogar com C3, né? A4 também é uma possibilidade aqui, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é sempre jogar esse centro com C3, D3 e E4. E aqui uma ideia das pretas é tentar pegar o bispo de casas brancas, jogando com cavalo A5. E é muito importante o branco manter esse bispo, manter o par de bispos, jogando aqui com o bispo B5. Então, por exemplo, A6, bispo A4, B5, bispo C2 e agora C5. E essa posição que eu estou mostrando aqui para vocês é uma posição que também pode surgir da abertura Ruy Lopes, por transposição de lances. E o plano das brancas ele vai ser o mesmo das outras posições que eu mostrei. As brancas vão passar o cavalo para F1, para G3
e o branco vai tentar atacar na ala do rei, aproveitando que o centro ele é muito sólido. E mesmo que chegue aqui o D5 em algum momento, o branco ele não precisa se preocupar com essa ruptura. Então, por exemplo, cavalo C6, cavalo F1, torre E8. Aqui eu até coloquei outras variantes, por exemplo, no caso de dama C7, cavalo G3, torre E8, H3. E quando H6, novamente cavalo H2, com aquele plano de jogar com dama F3, seguido de cavalo G4 e cavalo F5. Então aqui torre E8, cavalo G3, H6. A ideia desse H6 é poder levar o bispo para F8 sem precisar se preocupar com uma cravada, com o bispo G5. Então H3 e aqui bispo E6. Essa posição aqui eu tirei de uma partida recente que foi jogada pelo Vattier-Lagrave de brancas, que o Freycinet que estava de pretas jogou com bispo E6, que é um lance bem natural. Outra ideia aqui poderia ser, por exemplo, dama C7 nessa posição. E aqui, além de jogar com cavalo H2, o branco tem a possibilidade de jogar com cavalo H4, podendo jogar com dama F3 e passar esse cavalo para F5. Agora, na partida do Vattier-Lagrave, depois de H3, bispo E6, ele seguiu com cavalo H2, bispo F8 e agora dama F3. E ele segue com aquele plano de jogar cavalo G4, cavalo F5 e começar a atacar na ala do rei. É um plano muito parecido, na verdade é o mesmo plano que eu mostrei para vocês naquela partida do Bologan. E aqui, se o preto ele faz D5, o branco ele não precisa se preocupar com esse contra-jogo no centro, porque o branco simplesmente pode jogar com cavalo G4. E essa é a vantagem de ter esse centro, com C3, D3 e E4, que se agora faz D por E4, D por E4, e o branco continua controlando todas as casas centrais. E aqui nessa posição, depois que jogar o cavalo G4, HG4, o plano das brancas é fazer o cavalo F5, G3, rei G2 e passar a torre para H1. E aqui o branco tem ótimas chances de conseguir um ataque na ala do rei. Bom, então isso que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, essas posições temáticas aqui da italiana e principalmente mostrar como jogar com esse centro de peões, com C3, D3 e E4. Bom, espero então que vocês tenham entendido como jogar a abertura italiana e que essa abertura possa dar bons resultados aí no repertório de vocês. Bom, então é isso aí, vamos encerrar por hoje e até o próximo.